Queria falar rapidamente sobre uma decisão do Alexandre de Moraes de ontem. Queria ouvir vocês a respeito disso. Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, negou ontem o pedido de redução de pena para Débora do Batom, é assim como ela é conhecida, a Débora Rodrigues, que é conhecida como a Débora do Batom, que fez aquela pichação em batom na estátua ali da Justiça. Moraes afirmou que o projeto da lei de dosimetria, que prevê a redução de penas, ainda não está em vigor. Os advogados também pedem a progressão de regime. Eles afirmam que a cabeleireira já cumpriu mais de 3 anos de pena e está perto do prazo mínimo previsto para o mês que vem, dia 9 de junho. Débora foi condenada a 14 anos de prisão por participação nos atos golpistas, está em prisão domiciliar desde março do ano passado e ela usou o batom para pichar a estátua da Justiça e participou da invasão e destruição dos prédios dos 3 poderes em Brasília. A Débora do Batom acabou ficando um símbolo muito forte, né, Josias, nesse julgamento do Supremo Tribunal Federal em relação aos atos golpistas. Moraes aí acerta em negar esse pedido, em aguardar a lei em vigor? Nós estamos diante de uma decisão, Fabíola, que não nos permite saber como o Supremo se comportará diante dessa nova lei que foi aprovada no Congresso Nacional. O Lula vetou, a lei voltou a vigorar porque o veto do Lula, que era integral, foi derrubado pelo Congresso. Por que não podemos avaliar? Porque, na prática, o Alexandre de Moraes anunciou uma não decisão. Ele disse, olha, a lei não está em vigor ainda, não houve a promulgação, que agora não se trata mais de sancionar, trata-se de promulgar, porque depois de vetada, derrubado o veto, o próprio Congresso Nacional se encarrega de colocar a lei em vigor. Então, o que o Alexandre de Moraes está dizendo, basicamente, aos advogados da Débora, que aguardem a vigência da lei e aí refaçam o pedido, né? Aí saberemos nós. Hoje, a grande dúvida que eu, pelo menos, tenho, Fabíola, em relação a essa nova lei, é se o Supremo conseguirá fazer uma distinção entre esses casos como essa Débora, que, como você disse, Fabíola, virou uma espécie de símbolo, porque foi condenada, uma condenação draconiana, porque perdeu mané na estátua da Justiça, defronte do Supremo. A dúvida é saber se o Supremo conseguirá diferenciar casos assim dos casos do Bolsonaro, dos cúmplices mais graúdos, os generais que foram condenados, né? Agora, nesse momento, não dá para saber, no final das contas, se o Supremo fará essa distinção ou não, porque o Alexandre de Moraes tomou uma não decisão. Ele simplesmente informou os advogados. Esperem a lei entrar em vigor e aí entrem com o seu recurso. Sakamoto, deveria ou não a redução de pena de Débora do Batom? O Moraes esperando, na verdade, ver quando a lei entrar em vigor, aí o Supremo vai tomar uma decisão sobre isso, né? Ele vai ter que tomar uma decisão antes mesmo, inclusive, do plenário da Corte deliberar. Provavelmente vai deliberar sobre isso mais para frente, quando entrar alguma ação de constitucionalidade relacionada ao caso, a menos que algum ministro dê alguma liminar, alguma cautelar para evitar que se solte alguém e depois tenha que colocar de novo. Lembrando a todos e todas, contudo, só uma coisa bem importante, porque todo mundo tem um grupo de pessoas que adora espalhar essa fake news, mas vamos lá. Muita gente fala que a Débora foi condenada e levada para a cadeia porque pichou a estátua. Mentira. Ela foi levada para a cadeia por quê? Por conta de outros crimes cometidos pelo fato de estar participando do 8 de janeiro. Para o azar dela, ela pichou a estátua, tinha foto dela pichando a estátua, o que colocava ela na cena do crime. Se ela tivesse pichado, eu fiz essa pergunta para vários juristas, se ela tivesse pichado a estátua em outro momento, por exemplo, hoje, ontem, qualquer momento, vai lá e picha a estátua, com perdão, mané, ela teria sido condenada por dano a patrimônio tombado, alguma coisa assim, que não daria cadeia. Daria prestação de serviços à comunidade, teria que pagar pela limpeza do dano e por aí vai. A questão é que, para o azar dela, ao pichar a estátua, ela se colocou e gerou provas de que ela estava cometendo o crime. Qual que é o crime? A pichação da estátua? Não! A participação naqueles atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.
A participação nos atos golpistas é que levou ela a ser condenada pelo crime que realmente dá esse tanto de cadeia, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E associação criminosa armada, que foi todo aquele furdúncio do 8 de janeiro. Ah, mas todo mundo... Se for pegar, tem vários casos em que aconteceu exatamente isso. Você identifica a pessoa, coloca a pessoa na cena do crime e aí você consegue fazer a punição da pessoa exatamente por conta disso. Ou porque ela gravou um vídeo, ou porque ela deixou provas, ou porque ela deixou marcas, ou por causa do DNA. E esses foram os motivos que botaram essas pessoas na cena do crime. É muito fácil você dizer que ela foi por batom. Repito, se alguém picha uma estátua por batom, o crime, a pena que pega, não dá cadeia. Dá pena 2, 3 anos, a pessoa converte em outros tipos de pena. Não foi por causa disso que ela pegou esses 14 anos. Agora, o que acontece? Foi todo discutido, o projeto de dosimetria foi aprovado sob a justificativa de soltar essa raia miúda como a Débora. Né? Só que botaram como um cavalo de Troia o quê? Generais, Bolsonaro, ex-ministros, ou seja, a cúpula do golpe. E aí é o problema. Sob a justificativa de ajudar essa raia miúda, foi ajudada também, deu-se uma mãozinha aos líderes da tentativa de golpe, Fabiola. É isso.